todos, uma ótima e abençoada segunda-feira para todos. Eu espero que todos estejam bem e eu venho trazer uma mensagem, uma reflexão, um devocional, um pensamento, né? Eu sei que tem seguidores que gostam de ouvir as reflexões, que gostam de ouvir para poder meditar, para poder seguir em frente, né? Para poder a mente se abrir ali e achar uma solução para um problema, para alguma situação, circunstância, também para se manter com fé, com esperança e com ânimo, né? E o título da nossa mensagem é: Os anjos o protegem ao longo da jornada. Os anjos, eles são destinados a nos proteger, a nos auxiliar, a nos aconselhar através da nossa intuição, através da nossa jornada nesta terra, neste mundo sansara. Os anjos, eles têm momentos que eles descem à terra para nos proteger, para nos trazer um recado através de sonhos, intuição, através de alguém, através de uma mensagem. Os anjos, eles estão o tempo todo cuidando de nós, tá? Cada um de nós temos um anjo que nos protege e que zela pelas nossas vidas. Claro que os anjos, eles não podem estar 24 horas na terra, porque essa terra é muito densa, né? Ela é impura, tem muita impureza na terra. E os anjos, por serem santos, por serem puros, eles conseguem ficar algumas horas na terra. Depois disso, eles precisam ir para o lado superior, né? Para o Criador. Não podem ficar o tempo todo, mas são eles sim que cuidam de nós ao longo da nossa trajetória. É eles que guardam o nosso sono, é eles que nos guardam quando vamos sair, quando estamos em casa, em a todos os momentos, quando recorremos através da oração, da meditação. Os anjos nos auxiliam, porque foi para isso que o Criador os fez. Eles têm uma missão. Antes mesmo de nós estarmos no ventre de nossa mãe, um anjo já é escolhido para estar conosco. Desde a gestação, aquele anjo, ele já está ali sabendo que ele terá que cuidar daquele feto e depois do seu nascimento, do seu crescimento, depois da sua fase, até o momento em que partimos, até o momento em que desencarnamos. E este anjo, depois que desencarnamos, ele nos leva perante o Criador. Os judeus dizem que quando desencarnamos, quando deixamos esta terra, o anjo, o nosso anjo, ele está ali. E diz que ele diz agora: chegou a hora, eu vou te levar para o teu Criador, para que você esteja de frente com ele e ali se cumpra a sentença a respeito de tudo que tu fizeste, a tua trajetória na terra, sejam boas ou ruins. Tu estarás diante do teu Criador e ali prestarás conta. Isso é a visão judaica, tá? Por causa que eles acreditam em reencarnação, eles acreditam então nesse anjo e que nos cuida, e que quando desencarnamos, nós também se lembramos do anjo. Ele diz: tu se lembra de mim? Pois agora eu estou aqui e agora eu te levarei para o Criador, para que tu estejas de frente e acerte as contas, sejam boas ou ruins. E ali na balança será colocada o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim.
Por isso que precisamos cuidar das nossas atitudes, das nossas ações, de como procedemos, de como vivemos nesta terra. Porque, como os judeus falam, um dia o anjo te levará para que você veja todas as suas ações e ali vem o julgamento. Não que o superior vá te julgar, mas as tuas próprias ações que te julgarão. Diariamente, você mesmo, ou você tem um julgamento positivo ou negativo. Você mesmo se condena ou é um réu justo, né? Se você faz o bem, se você praticou o bem durante o dia, se tu não fez mal para ti, nem para o teu próximo, nem machucou o coração do Criador, justo estás. E aí está a sua sentença. Mas, se já acordou com a mente querendo prejudicar, maltratar, enganar, mentir, destruir vidas, destruir famílias, prejudicar, puxar o tapete de alguém, a sua sentença, a tua condenação, tu mesmo te condena, tá? Então, assim, ou tu serás inocente, ou tu mesmo te condenarás. Não é nem o Criador, são nossas ações, nossas atitudes. Diariamente, todos os dias, preste, todos os dias. Quando acordamos, anjos estão descendo e subindo, estão fazendo anotações sobre nossas atitudes, ações. O que resistimos, ou seja, se deu vontade de fazer o mal e você resistiu, isso é registrado. Os judeus também sabem que há vários livros e ali é registrado o bem que você faz, o mal que você faz, o mal que você resistiu e não fez, ou o mal que veio e você quis praticar. Está todo nos livros escritos e estão nos céus. Então, por isso que precisamos revisar durante o dia quais foram nossas ações, os nossos pensamentos, pedir perdão a Hashem, pedir perdão, se arrepender e não praticar o mal, mas praticar o bem, tá? E a mensagem vai dizer assim: milhares de anjos aguardam o chamado de Cristo no dia da cruz. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião equivalia a 6.000 soldados. Um rápido cálculo matemático revela que 72.000 seres celestiais, 72.000 seres celestiais, quantidade suficiente para lotar mais de uma vez e meia o estádio Angel em Los Angeles. Estavam apostos para resgatar o Mestre. Apocalipse, um livro repleto de visões sobre o mundo futuro, o mundo vindouro, refere-se aos anjos ao redor do trono celestial desta maneira. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11.
Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, tá? De anjos, gente. É milhões, milhares de anjos celestiais que trabalham para o Criador. Deus dá tarefa para cada hierarquia para se cumprir nesta terra. Eles descem com um propósito, tá? Por isso, nós também precisamos entender que os anjos, eles têm uma tarefa a cumprir, algo celestial. Os anjos, eles não vão ficar se preocupando com coisa boba, terrena, tá? Porque eles são superiores, celestiais, puro. Então, quando eles vêm à Terra, eles vêm para compromissos importantíssimos, tá? Não para qualquer coisinha boba ou mesquinha que o ser humano quer. Não. Eles têm algo, eles descem, eles cumprem somente aquela ordem, tá? Por isso que existe os seres espirituais, a fraternidade branca. Por isso que existe outros seres no mundo espiritual que nos ajudam nas causas materiais. E aí, se eu entrasse aqui, ficaria longo demais. Então, anjos, eles cumprem propósitos únicos. É aquilo ali e acabou, tá? Eles não têm essa coisa de... eles não são apegados a essas coisas materiais aqui que a gente precisa, tá? Eles não vêm aqui... se a gente... digamos assim, a gente ora e um anjo, ele vai... desculpa. Solucionar um problema bobo, mesquinho, de uma briga, de uma rixa, ou se apegar a certas coisas terrenas que fazem parte da nossa vida. Não, tá? Por isso que a gente recorre a outras espiritualidade, a outras entidades, tá? Que essas entidades, elas vão trabalhar no campo material, terreno, neste mundo em que vivemos, para nos ajudar a alcançar o que queremos, tá? Se Deus nos abrisse os olhos, se o véu que está cobrindo nossos olhos para que a gente não veja o invisível, tá? A gente só consegue ver o que está diante dos nossos olhos. Mas se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos todo o mundo espiritual. Aí nós veríamos anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas também veríamos oguns, veríamos algumas entidades trevosas. E quem aguentaria ver? Quem suportaria ver, né? O que veríamos? Mães e pais, vocês veriam anjos escoltando seu filho a caminho da escola. Viajantes, vocês veriam anjos circundando o avião. Pacientes, vocês veriam anjos monitorando os movimentos do cirurgião. Adolescentes, vocês veriam anjos vigiando o seu sono. Muitos anjos. Asas de seda e doçura de um merengue? Essa pode ser a descrição de anjos apresentados em livros de presentes e em lojas especializadas, mas os anjos de Deus não são caracterizados por uma força indescritível. Paulo diz que Cristo virá com os seus anjos poderosos.
Então não ache que um anjo, é que nem dos filmes que a gente vê, dos desenhos que a gente vê, da imaginação que a gente tem de que eles são doces, que eles são meigos, que, né? Não, eles são poderosos, tá? Eles são poderosos. Não tem nada de fofo, tá? São seres celestiais poderosos, comprometidos com a missão. Então veja, vai nos mostrar que se nós pudéssemos ver pessoas que estão nos hospitais, acamadas, os anjos estão ao redor, cuidando, dando força, dando ânimo, tá? Para que aquela pessoa se recupere. Uma mãe levando um filho para a escola, sendo escoltada por anjos. Você indo trabalhar, indo para a faculdade, saindo, fazer as suas atividades. Você veria anjos te guardando no seu caminhar, nas suas tarefas. Eu tenho anjos ao redor de mim que cuidam e me protegem contra as forças que são densas, tá? Então, eles têm essa missão de nos vigiar, cuidar, observar. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, isso é verdade, teve uma vez, eu tinha uma amiga, ela tinha um mercado. E eu fui nesse mercado, eu ficava lá com ela tomando chimarrão. E veio um senhor e ele ficava assim para mim. Aí eu achei aquilo estranho, mas eu não falei nada. Eu falei para minha amiga, eu vou para casa. Fui para casa. Aí esse senhor pegou e falou para ela bem assim, eu preciso te falar uma coisa. Sabe essa moça que tá aqui, que estava aqui? Essa moça, ela é muito guardada. Eu vi um anjo enorme, de 3 metros, cuidando dela, protegendo e guardando ela. Ela é muito protegida. Eu me emocionei quando a minha amiga contou, porque o Senhor ele ficou constrangido e ele não queria falar para mim, mas ele disse que ele precisava falar com a minha amiga. Ele disse, eu preciso falar o que eu vi, que estava atrás de mim. E ele viu um anjo de 3 metros, e esse anjo, ele me cuida, ele me ampara, ele me blinda aonde quer que eu vá. E isso não é só comigo, é com você também. Tem anjos enormes, legiões de anjos que estão a nos proteger, a nos cuidar com todo amor, com todo carinho. É a coisa mais fantástica, é a coisa mais linda e emocionante de saber que seres celestiais estão conosco, que anjos estão cuidando de nós. Amados, é muito lindo a espiritualidade, os seres celestiais, cada um de nós, eu, você, nós temos uma família espiritual que vive intercedendo pela minha e pela sua vida, que vive emanando amor, que vive emanando vibrações positivas, que vive mandando pensamentos de paz para que a gente ande no caminho certo e não erre o caminho. Mas eu sei que alguns vão se perguntar assim, Mariela, se os anjos cuidam, protegem, por que acontecem acidentes? Por que acontecem as mortes?
Como eu falei, os anjos não podem ficar 24 horas na terra, tá? Também tem algo. Nós temos, quando a mãe ela tá grávida, o filho e ela estão ligados através do quê? Do cordão umbilical, né? Aonde a mãe nutre, alimenta este bebê. Quando nasce, é cortado o laço, né? Entre a mãe e o bebê. E depois o bebê ele tem que aprender que ele vai ter que aprender a se alimentar de uma outra forma, de uma outra fonte. Os judeus também ensinam que nós temos um cordão dourado do nosso umbigo conectados com o superior, um cordão dourado que eles chamam. Quando a pessoa ela cumpriu o papel, ela cumpriu a missão, ou que o superior determinou que aquela pessoa ela deve desencarnar, o superior sabe de todas as coisas, tá? Se ele vê que é a hora, porque já tá tudo escrito, né? Hashem já sabe tudo. Então, tem certas coisas, não vamos entender, não vamos compreender nunca, porque não conseguimos ver o mundo espiritual e nem como Hashem vê. Quando chega o momento, então Hashem diz assim, ó, chegou a hora dele. Chegou a hora dela. Chegou o momento. E quando chega o momento, esse umbilical dourado que é ligado ao superior é cortado. E a vida, então o sopro de vida volta para Deus. Então, tem essas circunstâncias em que o superior sabe todas as coisas. E se ele diz que chegou a hora, que é o momento, por um motivo ou outro que só Deus sabe, então Deus desconecta esse cordão dourado, que é o da vida, e recolhe o fôlego que ele dá para nós, né? Hoje, nesta manhã, eu tenho o fôlego de Hashem. Hashem olhou para mim e diz: tu tem ainda coisas para fazer na terra, tu tem propósito, tu não terminou ainda. Eu confio em ti, tu vai continuar. Assim como você acordou, você despertou, porque temos coisas para fazer na terra, tá? Nós temos missões. Também Deus dá a chance do fôlego da vida para que a gente se arrependa dos erros, que a gente pare de fazer mal, de praticar o mal, de desejar o mal, tá? Porque esse é o desejo de Hashem. Hashem vai dizer assim, ó, que ele não se compraz, que ele não se alegra na morte da pessoa má, da pessoa injusta, da pessoa corrupta, da pessoa que faz atrocidades. Mas antes Hashem quer que ela se arrependa e se desvie do mal e siga o bom caminho, para que haja salvação para a alma daquela pessoa. E quando encontra Hashem, se alegra. Então por isso que muitas vezes Hashem dá a chance da pessoa se arrepender, e até mesmo no leito, até mesmo através de uma enfermidade ou de algum acontecimento ruim que aconteceu na vida dela, para que ela medite, reflite e mude, certo?
Se não aconteceu isso, e a Shem já tentou de tudo, mandou vários sinais, e a pessoa lá diz, não, mas eu quero continuar na maldade, eu quero continuar no erro, eu quero continuar sendo rebelde, o problema é meu. Então a Shem, mesmo com o coração ferido, vamos cortar. É cortado. Esse umbilical dourado, o fôlego de vida volta. É assim que acontece, certo, amados? E podemos se aprofundar muito mais, você pode estudar, você pode pesquisar a respeito disso, mas vá para a Torá, vá para o hebraico, vá ouvir rabinos judeus, tá? Tem muitos rabinos ensinando na plataforma, instruindo sobre isso, sobre o que acontece depois da morte, o que acontece, o porquê que acontece muitas coisas, muitas tragédias e tal. Mas também a gente sabe que a tragédia e as coisas ruins é porque o ser humano é uma coisa ruim mesmo, né? A gente tem o bem e o mal dentro de nós, mas o ser humano, hoje em dia, nesta era, neste tempo, tem se declinado para o mal e tem deixado o bem de lado. E muitos dizem que não, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa, né, excelente. E não é bem isso. Porque nas redes sociais a gente pode ver o caráter e a personalidade da pessoa, né? Quer ver? Tem uma pessoa de que tu é fã. Aí tu fala bem daquela pessoa e tu escreve lá, tá. No primeiro erro que essa pessoa errar, os mesmos que aplaudiram vão atirar pedras, vão crucificar, vão julgar. Aprenda. Não se iluda com elogios, não se iluda com aplauso, porque as mesmas pessoas que te elogiam e que batem palma para você, quando você errar, quando você cair, elas vão cuspir na sua cara, elas vão te julgar, elas vão te massacrar até tu ir pro fundo do poço. Os mesmos que te levantam são os mesmos que te derrubam. Então, a Torá vai ensinar para que a gente não seja vaidoso com elogios e nem com aplausos. Porque quando estiver tudo bem, ok. Quando estiver mal, as mesmas pessoas vão te destruir. Aprenda. Guarde isso, medite. Da palavra traduzida por poderoso, originou-se nosso vocábulo dinâmico. Os anjos dispõem de uma força dinâmica. Foi necessário apenas um anjo para exterminar os primogênitos do Egito, e apenas um anjo para fechar a boca dos leões, a fim de proteger Daniel. Que vocês sabem da história de Daniel, né? Que foi jogada numa cova onde tinha leões por pessoas invejosas, porque ele era justo, ele era correto, ele era bom, ele não mentia, ele não era falcatrua, ele não prejudicava ninguém. E os que praticavam o mal tinham ódio dele. Mas na verdade era inveja, porque eles não conseguiam fazer isso, porque o coração deles eram maus. Jogaram Daniel na cova dos leões e as escrituras vai dizer que os anjos fecharam a boca dos leões e protegeram Daniel a noite inteira. E quando o rei disse: Daniel, você está vivo? Daniel disse: viva o rei eternamente.
O Senhor me salvou, o Senhor me guardou. Porque Daniel era justo e os justos são guardados. E os invejosos, os cruéis, o rei então diz que ele e toda a sua família sejam jogados aos leões. E nem mesmo antes deles estarem no fundo ali do poço, os leões já tinham acabado com eles e com suas famílias. Esse é o fim dos maus, dos cruéis. O mal, ele pode estar vencendo por um pouco tempo, mas o bem, ele sempre vai se sobrepor ao mal. Se você é justo, se você é correto, se você faz o que é direito, Deus sempre estará com você. O mal vence por um momento, por um instante, mas não para sempre. A justiça vem. Mais cedo ou mais tarde ela vem. Se você é injustiçado, se você é difamado, saiba que se você está correto diante das suas ações, a justiça virá, tá? Davi chamou os anjos de anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Está lá no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 20. Não há necessidade de conversarmos com os anjos. Eles não nos ouvem. Seus ouvidos se inclinam apenas à voz de Hashem. Os anjos são espíritos que servem a Hashem. Isso você pode ver lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Que respondem ao seu comando e obedecem apenas suas orientações. Somente as orientações de Hashem. Hashem dá uma ordem, os anjos descem e cumprem, e depois sobem novamente. Mais nada. Jesus disse que eles estão sempre vendo a face do Pai Celeste. Os anjos estão sempre perante Hashem, sempre perante essa luz, sempre perante essa energia de amor, de afeto, de misericórdia, de bondade. Eles estão sempre ali inclinados, esperando o comando de Hashem. Apenas um som é importante para os anjos. Apenas um som é importante para os anjos, que é a voz de Deus, que é a voz de Hashem, que é a voz do Criador que criou todas as coisas no céu, na terra e debaixo dela. Apenas uma visão os atrai: a face de Deus. Os anjos sabem que Deus é o Senhor de tudo. Em razão disso e de saber que Ele é o tudo e que criou tudo, Ele os adoram. Quer seja no templo, como Isaías, quer seja no campo, como os pastores de Belém. Os anjos adoram. Todos os anjos de Deus o adoram. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Eles o adoram e o adoram. Lembre-se da referência anterior aos milhares de milhares e milhões de milhões. Sabe o que eles estavam fazendo? A Bíblia relata. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dizendo:
milhares e milhares de anjos ficam em volta de um trono, e no meio daquele trono há uma luz divina, há uma luz esplendorosa, aonde eles não podem olhar, aonde eles se curvam, porque essa luz emana é extraordinária. Nenhum ser humano aguenta, ao ponto de até os anjos apenas se curvarem e nem se levantar os olhos para olhar, porque essa luz, essa energia é muito santa, é muito pura. Eu não consigo achar uma outra palavra mais magnífica para esse Criador, para Hashem. Não consigo achar uma bela palavra, não há no dicionário palavra para descrever esse magnífico Criador que criou todas as coisas. E esses milhares e milhares de anjos dizem assim perante o trono: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Assim eles ficam adorando a Hashem o tempo todo. Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Apocalipse, capítulo 7, versículos 11 e 12. Será que isso não proclama em vós alta a beleza de Deus? Os anjos poderiam contemplar o Grand Teton e o Grand Canyon, as pinturas de Picasso e a Capela Sistina, mas preferiram fixar os olhos na glória de Hashem. Não se cansam de olhar para ele e não conseguem silenciar-se a respeito do que vem. Eles precisam estar adorando, porque eles não conseguem silenciar com a magnitude. Neste contexto, momento em que você lê essas palavras, no momento em que você está ouvindo este contexto que eu estou falando, os seres imaculados de Hashem estão oferecendo adoração insistente ao Criador. Ele é, lembre-se, ele é o Criador deles. Houve uma época em que os anjos não existiam e, de repente, por decreto de Hashem, eles passaram a existir. Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, pois todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para Hashem. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Os anjos completam a criação invisível de Deus. Eles o adoram e aqui está um refrigério para os corações sedentos, famintos, corações que desejam, que estão ansiosos. Os anjos nos protegem. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores que ministram, que vêm nos orientam através de sonhos, através da intuição, através de alguém, através da mensagem, para servir aqueles, vejam, para nos servir, todos aqueles que vão herdar a salvação, a graça, a redenção das nossas almas.
Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha e beba da água viva. E Deus é a água viva. Deus é o pão que desceu do céu. Deus é aquele que mata a nossa fome. Hashem mata a nossa sede. Hashem se preocupa com cada um de nós. Se lembre que os anjos estão conosco e cuidando da nossa trajetória, da nossa caminhada. Eles estão sempre à disposição de Hashem e apenas num comando, apenas numa palavra, eles descem e cumprem a missão e o propósito a qual Deus os ordenou. Certo, meus amores? Não estamos só nesse mundo. A espiritualidade está conosco, Deus está conosco, todos os seres de luz estão conosco. Lembre-se, você é protegido e guardado. Milhares de anjos te acompanham por onde você for, por onde você estiver. Não importa a situação, não importa a circunstância. Vigiado você está, guardado você está, amparado você está, amado você está. E você pode sim se sentir abraçado, amado por essa luz divina que é Hashem. Amém, amados? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que você deixe o seu like, que você curta, que você compartilha. Se puder se inscrever no canal, agradeço. Se puder também movimentar, né, para que chegue mais a outras pessoas essa mensagem. Minha eterna gratidão, né? Gratidão gera gratidão. Generosidade gera generosidade. Vamos espalhar o que é bom, o que é luz, o que é esperança, o que é conhecimento, o que é sabedoria, o que é discernimento. Porque no mundo já tem muita ignorância, porque no mundo já há muita maldade e são poucas as pessoas que ainda se dispõem, que ainda acredita, que ainda cansados e fadigados, mas que resolvem espalhar a mensagem de paz, a mensagem das boas novas, a mensagem da espiritualidade, certo, meus amores? Um beijo no coração de todos, uma ótima semana, que em tudo tu sejas bem-sucedido, no teu comer, no teu beber, no teu levantar, no teu deitar, no teu vestir, no teu trabalhar, no teu estudar, que bem sucedido tu seja, abençoado tu seja, próspero tu seja, muita saúde, muita paz, muita harmonia, proteção divina, e que assim seja.